hora certa. Agora são 15 horas mais 4 minutos. Muito boa tarde, Quixeramobim. Alô, alô, Sertão Central. Estamos ao vivo em mais uma importante live do Quixeramobim é Notícia, o seu noticioso de todos os sábados, de toda a semana. Já já vamos iniciar mais um Quixeramobim é Notícia, o seu noticioso deste sábado, dia 29 de maio de 2021. Confirmando a hora certa, Estúdio Lopes, gravações e publicidades, 15 horas, 5 minutos. Eu volto já já. Obrigado, Quixeramobim, pelo primeiro lugar na audiência. Entra ano, sai ano e o rádio não perde a força. Continua sendo o veículo de comunicação mais presente nos lares brasileiros. É também um dos mais democráticos. Você sabia que o rádio, em alguns horários, tem muito mais audiência do que a TV? O rádio é dinâmico e veloz. Todo mundo ouve. Anuncie no rádio e faça bons negócios. Rádio Cultura News. A rádio que curte você. Pra você ouvir, pra você curtir. A web rádio que você gosta de ouvir. Rádio Cultura News, a rádio que curte você. Atenção para o top de 3 segundos. Venha de mais um campeão de audiência. Quixeramobim é Notícia. Oferecimento. Divulgar sua empresa e fazê-la ter sucesso. O endereço certo é no Estúdio Lopes Gravações e Publicidades. No Estúdio Lopes Gravações e Publicidades, você encontra profissionais capacitados e de confiança. Disponibilizamos os serviços de spot comercial, vinhetas, jingles, mensagens fonadas, produções independentes, propagandas volantes e muito mais. No Estúdio Lopes Gravações e Publicidades, sempre tem uma voz que combina com aquilo que você quer fazer. Tudo com criatividade, dinamismo e agilidade. É como Estúdio Lopes Gravações e Publicidades que a sua propaganda tem sucesso. Estúdio Lopes Gravações e Publicidades. Rua Ramiro Barbosa, 186, Bairro Maravilha, Quixeramobim, próximo à Matriz de São Francisco. Entre em contato conosco, alexandre_radialista@live.com. Estúdio Lopes Gravações e Publicidades. Organização Alexandre Lopes e Nelzinho. Quando você fala, alguém ouve. Presta atenção. Com propaganda também é assim. Você fala, sua marca é vista, seu produto comentado, seu serviço conhecido. Quando você anuncia, sua marca vira assunto e passa a fazer parte do dia a dia das pessoas. O consumidor precisa ouvir mais sobre o seu produto. Anuncie. Venda mais. Escovar os dentes com a torneira aberta. 80 litros de água jogados fora sem você perceber. Lavar o carro com a mangueira. Até 380 litros. Um banho mais demorado. 10 litros por minuto. Uma torneira que você não fechou direito. 50 litros em um dia. Água, sabendo usar, não vai faltar. Coronavírus, evite o contágio. Use máscara toda vez que sair de casa. Ela pode ser feita de qualquer tecido. Coloque cuidadosamente para cobrir boca e nariz. Ajuste para evitar espaço entre a máscara e o rosto. Enquanto estiver usando, evite tocar a parte da frente da máscara. Troque a cada 2 horas e guarde em uma sacola plástica. Retire pelas alças e lave as mãos. Deixe de molho por pelo menos 10 minutos em uma solução de água sanitária. A prevenção é o melhor remédio. Uma campanha da Rádio Câmara. A Rádio Cultura News apresenta a partir de agora Noticioso Quixeramobim é Notícia. Quixeramobim é Notícia. A notícia levado a sério. Um resumo dos principais fatos que aconteceram durante a semana. Fique sabendo no Quixeramobim é Notícia. Comunicando, Alexandre Lopes. Agora são 15 horas mais 9 minutos.
15 horas mais 9 minutos, muito boa tarde Quixeramobim, boa tarde Sertão Central. Estamos começando agora ao vivo, aqui pelo Facebook, mais uma edição do seu noticioso de todos os sábados, de toda a semana. Quixeramobim é notícia. Olha, a partir de agora vamos passar uma hora e meia, trazendo as principais notícias do dia de Quixeramobim, do Sertão Central, do Brasil e do mundo, no Quixeramobim é notícia, o seu noticioso. Hoje, sábado, dia 29 de maio de 2021, Quixeramobim é notícia no ar, ao vivo, para você. As principais notícias, você sempre bem informado, bem informada com esse importante noticioso. Olha, já agradecendo a todos vocês que acompanham nesse momento o nosso Quixeramobim é notícia ao vivo aqui pelo Facebook. Chamar a sua atenção porque a gente já, hein, dentro de 2 minutos iremos entrevistar ao vivo, né, aqui por telefone, o nosso amigo Paulo Costa, ele que é o nosso coordenador do Cadastro Único Bolsa Família Quixeramobim. Já, hein? Eu vou acionar nosso amigo Dudé, vamos conversar ao vivo por telefone e deixar você bem informado, bem informada das últimas informações do Cadastro Único Bolsa Família Quixeramobim. É já, hein? Com exclusividade no Quixeramobim é notícia. Olha a sua participação, a sua interação comigo, com seu amigão Alexandre Lopes. É muito importante a participação de vocês, hein? A sua participação, você ligando, mandando a tua mensagem de texto, mandando a tua mensagem de voz. Você faz o Quixeramobim é notícia junto comigo. Nosso zap é esse aqui, gente. Cultura News, vamos zapear. Participe, mande sua mensagem de texto ou de voz, 88 992 25 37 12. Legal, agora 15 horas mais 12 minutos, a gente já vai começar o Quixeramobim é notícia e eu vou já acionar aqui o nosso entrevistado de hoje, né? Nosso amigo Dudé. Dudé, fica na linha já, daqui a 2 minutos a gente coloca você no ar, ao vivo, no Quixeramobim Notícia. Antes de trazer o nosso amigo Dudé, eu vou trazer aqui uma matéria que a gente preparou. Deixa eu ver aqui. Olha, gente, é o seguinte: entenda como aumentar chances de ter cartão de crédito aprovado. Acompanhemos as informações com o repórter Leno Falck, da Rádio Web. 15 horas 13 minutos. Esse é o Quixeramobim é notícia. A emoção de estar com você. Ouvindo. Eu também. Tá todo mundo. Estamos apresentando Quixeramobim é notícia. A notícia levado a sério. Estar com o CPF negativado atrapalha muito a vida financeira. Ter cartão de crédito em um banco passa a ser mais difícil. Para aumentar as chances de ter um cartão aprovado, o professor Liao Yuxie, head de educação do C6 Bank, dá dicas para quem está com o nome sujo e precisa quitar as dívidas. Primeiro ponto é sempre a organização financeira. Então a pessoa precisa se organizar, saber exatamente o quanto entra de receita para ela todo mês, como é que está saindo as despesas dela, para quais categorias está indo o dinheiro, porque ela precisa descobrir se tem algum vazamento, né, se tem algum lugar que ele está gastando dinheiro sem saber, e fazer sempre no final do mês sobrar dinheiro, né? Ele precisa conseguir trabalhar com excedente e usar esse excedente para poder liquidar essas dívidas pouco a pouco. Quem tem o nome limpo às vezes também enfrenta dificuldades, mas por não ter um bom histórico financeiro. Por isso, outra forma de melhorar o nome na praça é cuidar da sua imagem. Os principais birôs de crédito, como Serasa e SCPC, costumam atribuir um score de crédito para os consumidores. Esse score vai de 0 a 1000. Quanto maior ele for,
mais chances de conseguir crédito. Para ele conseguir aumentar essa nota, ele precisa se relacionar com os bancos e se relacionar bem. Pagar suas contas em dia, pagar as faturas em dia. Então, quanto mais ele movimentar e sempre pagar em dia, mais ajuda a aumentar esse score de crédito. Segundo o professor Liao Yuxie, contratar produtos de bancos que dão acesso a cartão de crédito para quem costuma poupar dinheiro é mais uma opção. Recentemente, o banco digital C6 Bank lançou o CDB Cartão de Crédito. O CDB, ele é um investimento que você faz, né? Você empresta dinheiro para um banco. E esse dinheiro que você empresta para ele, você pode deixar como garantia para você aprovar limite de crédito. Então, esse montante, ele é convertido em limite de crédito. Caso você não pague a fatura, caso você fique inadimplente no cartão de crédito, o banco usa esse CDB para quitar a sua dívida. Então, essa é uma boa opção para as pessoas que precisam de um cartão de crédito, querem aproveitar as vantagens de um cartão de crédito, mas não conseguem limite aprovado. No caso do CDB Cartão de Crédito do C6 Bank, o rendimento é de 102% do CDI. A liquidez é diária e o dinheiro leva até 2 dias úteis para cair na conta. Para acessar o produto, é só baixar o aplicativo do C6 Bank. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Agora são 15 horas mais 16 minutos. Já que abraçar os nossos internautas, a todos vocês que nesse momento acompanham ao vivo o nosso informativo, a sua revista eletrônica Quixeramobim é Notícia, numa realização do Departamento de Rádio Jornalismo, do site Quixeramobim é Notícia e também da sua web rádio Cultura News, a rádio que curte você. Gente, a gente vai agora entrevistar o Paulo Costa, ele que é o nosso amigo do DER, coordenador do Cadastro Único Bolsa Família. Vou colocar a vinheta e a gente começa a entrevista em seguida. Entrevista. Agora são 15 horas mais 17 minutos. Pois é, a gente tem a grata satisfação de entrevistar o nosso amigo Dudé Costa, né? Paulo Costa, popularmente conhecido, né, como Dudé, ele que é coordenador do Cadastro Único Bolsa Família Quixeramobim. Dudé, é um prazer receber você. Boa tarde. Quixeramobim é Notícia, ao vivo. André, boa tarde a todos que acompanham o programa Quixeramobim é Notícia, né? E aqui externar a alegria de poder participar. A gente entende que informação, ela é importante, além da execução das ações, pela gestão, pelo núcleo do cadastro, pelo o agente público, e a gente considera uma parte fundamental, né, nesse pacote de serviços oferecido pelo serviço público, no que diz respeito, né, à parte social, também a parte de informações. Aqui me ponho à total disposição do programa. Pronto, Dudé, a gente que agradece, né, a sua disponibilidade. A gente sabe que o tempo é muito corrido, Dudé, e são muitas atividades, e a gente sabe do seu compromisso, né, sabe do seu trabalho, dos seus inúmeros serviços prestados à comunidade quixeramobinense. É um amigo, né, pessoal meu, que dou o valor, que gosto, né? Nossa amizade já são muitos anos, já alguns anos aí, desde que eu entrei na carreira como profissional de rádio, há quase 15 anos que eu atuo no rádio, e a gente se conheceu e graças a Deus fizemos aí uma verdadeira parceria bastante positiva e muito salutar. Dudé, esse é o nosso informativo, Quixeramobim é Notícia, é uma emissora pela internet, né? É uma rádio web nova, um pouco mais aí de experiência, de caráter experimental, de 2 anos e 3 meses, mas a gente tem procurado fazer o possível, né, para que a gente possa levar sempre a boa informação, a informação com credibilidade, com responsabilidade. E é sempre muito bom trazer notícia. Inicialmente, Dudé, a gente recebeu, até te passei algumas perguntas, e nós recebemos
várias perguntas relacionadas não só ao Bolsa Família, mas a questão também do próprio auxílio emergencial. Mas a gente vai inicialmente, nessa primeira parte da entrevista, se reportar em relação ao Cadastro Único Bolsa Família. Como é que tem funcionado, na atualidade, o CAD Único, né, que é o Cadastro Único Bolsa Família, aqui em Quixeramobim, durante essa pandemia da Covid-19? Alexandre, antes de explicar o fluxo de atendimento do Cadastro Único, eu queria aqui externar, né, minha alegria, com suas palavras em relação à minha pessoa, e dizer que a recíproca é verdadeira, né? Dizer que realmente admiro demais o seu trabalho, né, que é um trabalho importante de informação, prestação de serviço público. E me recordo aqui, voltando a alguns anos, que a minha primeira entrevista, né, relacionada ao cadastro e passar informações foi prestada ao amigo, né? Sim, então, sim. assim, já são alguns anos, né, dessa parceria, e que a gente vem procurando zelar, né, pelas informações, repito, que consideramos importante, né, além do serviço da execução das ações, a gente tem o compromisso de informar, né, e ver você como um parceiro importante, né, nessas informações, tá certo, Alexandre? Sim, com certeza. Com relação ao fluxo de atendimento, Alexandre, é importante que as pessoas entendam que a gente vive uma rotina diferenciada, né, e que isso tem gerado muitas dúvidas, a gente tem entendimento disso. E que, mais do que nunca, né, por conta dessas dúvidas e por conta dessa rotina diferenciada, né, por culpa da pandemia, né, deixar isso muito claro, que a gente tem tido alguma dificuldade, mas que não tem parado de trabalhar, né, e que tem tido sempre o zelo, né, de passar essas informações para as pessoas, né, e que é importante, é um momento muito complicado, né, onde gera bastante dúvida, e que com o portão fechado e o coração aberto, a gente costuma dizer que a gente tem um canal de comunicação e atendimento com as pessoas, isso nunca parou, né, a gente tem o 92345459, que no final da entrevista eu vou passar para você, né, que você como parceiro e o programa parceiro, né, vai ajudar nessa divulgação, e que qualquer dúvida que for gerada com relação às ações, que hoje em sua maioria são feitas de maneira remota, a gente está a todo momento atento com essa comunicação com as pessoas e família, tá certo? A maioria das ações nesse momento, Alexandre, elas são executadas de maneira remota, né? O Ministério, né, que é o gestor maior do Cadastro Único no país inteiro, o município tem o papel de executar as orientações, né, e tudo que vem via portaria do Ministério da Cidadania, e que a gente tem o papel de executar, de identificar, né, de lançar as informações no sistema e de fazer a execução das ações, né, em sintonia com essas orientações do Ministério, tá certo? Sim, sim. Então a maioria, repito, dessas ações, elas estão sendo feitas de maneira remota, né, e durante, né, as perguntas e a entrevista a gente vai colocar de maneira mais clara, né, deixando muito claro nessa primeira parte da entrevista que toda a ação que está sendo feita pelo cadastro é em sintonia com o Ministério e que não tem repercussão negativa no benefício e no cadastro das pessoas, do cidadão, tá certo? Pronto, Dé, no caso, eu entendi bem direitinho, no caso, o atendimento é de forma remota, no caso, tem acontecido por agendamento? Sim, né, é por isso que eu iniciei a fala dizendo que a gente vai, durante a entrevista, deixando isso de maneira muito clara. Já vou iniciar aqui. Qual o público que necessita agendar a ação hoje remota no cadastro? Os beneficiários do BPC, né, que são as pessoas, as famílias cadastradas que tem algum membro que recebe o benefício do LOAS, né, que é da Lei Orgânica da Assistência Social, que de maneira mais popular, para ter um entendimento e numa linguagem mais direta, são aqueles benefícios que não têm o 13º, né? Então a primeira condicionalidade do beneficiário é que ele preste essa informação junto ao cadastro, que é o Cadastro Único, todo ano, né? Principalmente pela situação da mudança do salário, tá certo? Então quando o salário muda, existe uma condicionalidade do beneficiário do BPC, repito, que é aquele membro da família que recebe esse benefício, que tem como principal característica a questão de não receber o 13º.
né? Ele é um benefício da assistência que está diretamente ligado com as informações do cadastro único. Essas pessoas e famílias devem fazer o agendamento para que a gente faça a ação de atualizar essas informações. Tá certo? Outra situação importante que a família deve entrar em contato pelo telefone, repito, vou passar para o programa e para você, alguma situação de alteração de renda. Né? Vou dar um exemplo aqui mais direto. Cadastrou, revalidou no ano passado, né, declarou uma renda X e que durante o ano de 2021 houve uma alteração de renda. Né? Tinha uma renda informal, né, e algum membro da família teve um vínculo de carteira assinada ou teve um aumento de renda informal e que está diferente do cadastro lá, nessa declaração. Essas pessoas e família devem entrar em contato para fazer a atualização. Ou a situação inversa, famílias e pessoas que tenham declarado ao cadastro único uma renda formal, né, e a gente sabe que a vida da gente muda, né, ou para melhor ou para pior, e o cadastro, né, ele aceita essa atualização de renda a todo momento. Então, famílias, vou dar exemplo nosso aqui de Quixeramobim, pessoas de maneira mais direta, para a pessoa entender, as pessoas entenderem. Né, pessoas que tinham um vínculo com a fábrica de calçado, que trabalhava no comércio, que tinha carteira assinada, e que, em algum momento no ano de 2021, perderam esse vínculo, que eram prestadores de serviço público do município, e que perderam esse vínculo e a informação continua no cadastro. Né? Essas pessoas têm direito a fazer essa atualização de renda a qualquer momento. Tá certo? Porque na verdade, né, então, essas famílias, pessoas, sim, pode falar. Pronto, na verdade, só complementando aquilo que o amigo está trazendo de informação, para quem não sabe, a questão do cadastro único Bolsa Família, ele não só realiza o próprio cadastro, atualização dos beneficiários, mas sim algo principal, né, que é a importância do NIS, que é o número de inscrição social, né? Excelente observação, Alexandre, excelente observação. Na verdade, estigmatizou, as pessoas passaram a ter a ideia, hoje muito menos, ainda bem, porque a gente trabalha muito com informação, que no momento que se faz o cadastro, né, que é o cadastro único para programas sociais, geralmente a pessoa tem um entendimento que a ação de cadastrar é apenas para o programa Bolsa Família. Por que a gente acredita que ainda se tem, mesmo muito menos hoje, essa ideia? Porque é o programa mais conhecido, né? É o programa que transfere renda. Então, o programa que está inserido no cadastro único mais conhecido é o Bolsa Família. E que, na verdade, o cadastro único é uma ferramenta de informações, né, que é usada por vários entes federados, né, que tem um banco de dados muito vasto, né, auxílio emergencial, carteira popular de habilitação, a isenção de tarifa para inscrição em concurso público, e por aí vai. São 26 programas federais que estão atrelados às informações do cadastro único, entendeu? Sim. Então, às vezes, a pessoa e família despreza a atualização cadastral pelo simples fato de entender que mudou de renda e que ficou fora do perfil para o Bolsa Família. Então, a gente tem esse zelo, essa preocupação de estar informando, de levando a informação para as pessoas que o cadastro, ele não é uma obrigação, ele é um direito, né, e que as pessoas devem usufruir desse direito, entendeu? Com certeza. Alexandre? Eu vou voltar aqui, né, para concluir a questão do público-alvo hoje, sim, entendendo, né, esse momento difícil em que o portão está fechado, mas é que a gente não para de trabalhar, né? Então, assim, além dessas pessoas que alteraram renda, existe também essa atenção importante, que tem também o zelo, com a questão de mudança de endereço, né? A gente entende, né, e volta à situação que eu falei agora, de o cadastro ser usado, né, para outros programas e serviços, dar acesso a programas e serviços, e a atualização de endereço é muito importante. Né? Quando chega uma ação em que o município capta algum recurso, né, para doação de benefício eventual, da família receber uma bolsa, uma cesta básica pelo CRAS, né, o Vale Gás, que também está atrelado a essa situação, o banco de dados mais importante no Brasil inteiro é o cadastro. Então, uma ação de CRAS que vai ser executada dentro do território e que a família tem um endereço defasado de informação, o equipamento público vai ter dificuldade de encontrar aquela família. Né? Então, tendo esse entendimento, o município vem zelando, orientando que as famílias que mudam de endereço também
elas são alvo, né, dessa atualização. Né? Agora aqui, mais uma vez, falando de maneira mais popular, né, o equipamento CRAS, ele tem um acompanhamento familiar, né, com muito cuidado, com muito zelo, e tem um referenciamento, né, que é uma questão muito importante. Sim. O CRAS, ele trabalha dentro do território. Né? Então, assim, às vezes, no referenciamento, a família está morando no bairro Jaime Lopes. E ela mudou, né, naquele intervalo de tempo ali de 15 dias, 1 mês, 2 meses, lá para o Conjunto Esperança. Então, o CRAS vai fazer a ação em loco, né, de fazer a doação do benefício eventual e não vai localizar essa família. Né, vai recorrer aos dados do cadastro e vai perceber, né, que a informação lá está defasada também no cadastro único. Então, é importante que a família faça essa parte de atualização para que a ação emergencial ela consiga ser efetiva. Você está entendendo? Com certeza. Então, assim, tornar esse endereço atual é uma das maneiras de fazer o benefício chegar na própria família, tá certo, Alexandre? Com certeza. A alteração de endereço, alteração de renda e inclusão de membro no cadastro. Por que também é público e perfil prioritário, né, do cadastro único, agendar para essa ação? Incluir uma nova pessoa no cadastro refaz o cálculo do Ministério para o valor do benefício. Né? A gente sabe, e tem divulgado bastante, que o valor do Bolsa Família, benefício principal, R$ 89,00. Né? E a gente tem também os benefícios variáveis, que são pela quantidade de pessoa. Então, se você morar só, cadastrado e estiver dentro do perfil de renda, o governo federal, o Ministério da Cidadania, vai repassar para a pessoa que mora só R$ 89,00. Mas se você tiver em sua composição familiar 2 filhos, 3 filhos, ele vai passar o valor, né, variável de R$ 41,00. Então, incluir criança que nasce nesse momento é importante, decisivo e é compromisso da gente, né, com a intenção também de refazer o cálculo do Ministério, para que essa família passe a receber um valor maior, né, no momento tão difícil que a gente vive. Com certeza. Tá, agora são 15 horas mais 32 minutos, 15h32, estamos recebendo ao vivo, por telefone, nosso amigo Paulo Costa, nosso amigo Dudé Costa, que é coordenador do Cadastro Único Bolsa Família Quixeramobim, nessa importante entrevista, esse tira dúvidas, né, para você que acompanha, né, aqui a nossa programação ao vivo, a nossa revista eletrônica, o Quixeramobim Notícia, aqui sempre trazendo para vocês as principais notícias de Quixeramobim. Dudé, aqui a gente agradece os nossos internautas, deixa eu ver aqui quem acompanha nesse momento, inclusive parabenizando a nossa redação pela iniciativa dessa entrevista com você. Karina Dantas dizendo, boa tarde, parabéns pelo programa, nosso amigo Didi, grande de Croix, é o Jurandir Nunes, ele diz, boa tarde Alexandre e aos demais ouvintes. A Vládia Castro, ela aqui do bairro da Maravilha, ela faz uma pergunta, como eu faço para saber do meu cadastro, Dudé? Vamos lá. Primeiro, abraçar a todos os internautas que acompanham, tá certo? Eu tenho alguns públicos que também fazem esse perfil do agendamento, Alexandre, mas vou respondendo as perguntas dos internautas, tá certo? Sim, fica à vontade. E depois a gente pode concluir, tá certo aqui? Sim, você tem passe livre aqui, Dudé. Obrigado. A gente, pelo número de informações, né, que é o do atendimento, e tem uma demanda muito grande, já é bom deixar isso muito claro, né? Vivemos uma rotina diferente, repito, e que a gente tem feito todo o esforço, né, até passando do horário de atendimento, no sábado, no fim de semana, para conseguir acolher, né, essas pessoas que nesse momento necessitam de informações, tá certo? Com relação à dúvida, que realmente sempre existe com relação ao cadastramento, a gente tem esse canal de comunicação, que é o 9234-5459, né? E temos o 9361-1451, né? Que esse é o tira dúvidas, Alexandre. A gente acessa o sistema, geralmente, com o número do CPF ou com o cartão, que tem o número do NIS, e a gente passa um posicionamento da situação atual do cadastro, né, da família. É um momento que, como a gente mudou essa rotina, né, as pessoas tinham o costume de todos os anos, né, como rotina, como costume, prestar as informações relacionadas à saúde e educação, que é a questão do peso, né, da mulher e das crianças,
e da educação, o ano escolar e escola, isso é um compromisso da família com o Ministério, com o município, e que, na verdade, esse ano mudou, né? O governo não cobra essa situação de atualização esse ano, por conta, logicamente, da realidade que os municípios vivem hoje, infelizmente. Né? Vivemos os protocolos, cumprimos todos os protocolos de combate à pandemia, e o Ministério entende essa situação da gente não conseguir, né, e propagar para as famílias que é um momento de ficar em casa. Então a gente faz esse contato com as famílias de maneira remota, e essa rotina que geralmente existe de renovar o cadastro, salvo as exceções desses grupos e perfis de família que eu já estou começando a citar, né, mas em linhas gerais, se não tiver mudado nada no cadastro, é desnecessário nesse momento o agendamento. A consulta cadastral ela não para, Alexandre. Qualquer dúvida para saber como é que está meu cadastro, quanto às datas de revalidações e atualizações, a gente está toda hora atento para estar consultando o cadastro pelo CPF ou pelo DIS, tá certo? Pronto, Dudé, uma pergunta que é pertinente, sempre as pessoas nos param na rua e dizem assim, pergunta lá ao coordenador do cadastro único. Sim. Tipo, às vezes aquela determinada família recebia um valor, né, um determinado valor referente ao Bolsa Família, e aí passou a receber um valor menor. O que pode ter ocasionado aí? Perfeito. Na verdade, o cadastro, né, como a gente já tinha até falado, ele a todo momento ele aceita, e é de praxe, e é para ser dessa forma, a alteração. Como é que se faz o cálculo do valor do Bolsa Família? Né? E isso é feito pelo DataPrev, né? É o órgão, né, um órgão de inteligência do governo federal, e elege as famílias e os perfis de pessoas que vão receber o benefício do Bolsa Família. Não só do Bolsa Família, os aposentados que entram com recurso junto ao INSS, né, os próprios beneficiários do auxílio emergencial. Então o DataPrev ele é o órgão responsável por compilar, né, juntar as informações socioeconômicas dessas pessoas e famílias e elegem, né, o perfil da pessoa, o cidadão, a família, para receber o benefício, tá certo? Né? Sim, sim. Esse mesmo DataPrev, que é um órgão de inteligência do governo, recebe as informações de alteração cadastral. Né? É feito um cadastro, naquele cadastro entrevista o entrevistador, de maneira muito correta e com muito zelo pela informação, ele vai seguir um protocolo de perguntas e inserção de informações em um cadastro. Quantas pessoas moram na casa da senhora? A senhora trouxe a documentação de todas essas pessoas? Né? RG e CPF dos adultos, se for criança, ela tem um registro de nascimento, a senhora tem uma conta de energia, que é o comprovante de endereço atualizado, não importa que não seja no nome da senhora, eu preciso da conta de energia da casa que a senhora mora. Então ali naquele momento, naquele ato, é feita a inserção desses dados, né, do cadastro, e esses dados são digitados em um sistema, e alimenta um sistema maior que é do governo federal e chega até o Ministério e ao DataPrev, né? Ele faz, aí a gente chega lá naquela questão de como é feito esse cálculo para ver quanto que aquela família vai receber. Quantidade de pessoas com renda declarada. O que é a renda declarada para o cadastro? O entrevistador, o agente público, o identificador das informações daquela família, ele não vai inserir nem dado que não seja declarado pelo responsável familiar. A pessoa que está sendo entrevistada. A senhora trabalha? Sim ou não? O esposo, o companheiro da senhora trabalha? Sim ou não? O filho maior da senhora que ainda estuda, ele consegue ajudar de alguma forma com uma renda formal ou informal? Né? Então é feita a entrevista e aquelas declarações do responsável familiar alimentam o cadastro físico no papel e o cadastro físico digitado alimenta um sistema maior do cadastro único no Brasil inteiro. Então é feita a divisão, né, dessa renda que foi declarada pelo próprio responsável familiar e só ele pode dizer isso aí, né? Não é o coordenador do Bolsa Família, não é o entrevistador, não é o Ministério da Cidadania, não é o DataPrev, é a própria pessoa que está sendo entrevistada, tá certo? Então ele declara a renda de todos os adultos, pessoas da família, e essa renda declarada é dividida pela quantidade de pessoas. O fruto, o resultado dessa divisão, que vai gerar ou não um benefício de transferência de renda que é o Bolsa Família. Dudé, é porque eu tenho a mesma quantidade de filhos que a minha vizinha tem, e por que é que ela recebe um valor maior do que o meu? Tudo isso
existe uma lógica, existe uma explicação, existem os canais de comunicação com a gente para a gente consultar, né? Então, dependendo da renda que a família, o responsável familiar declara, ela pode receber apenas os variáveis, que é o benefício relacionado às crianças e jovens. E dependendo da renda da família, ela pode receber o principal, né, o benefício variável de crianças e jovens e o Brasil Carinhoso, que não depende de um cadastro, de um outro cadastro. O Brasil Carinhoso é atrelado às informações do cadastro único, entendeu? Então, esse cálculo ele é muito técnico, que depende quando a família tem dúvida, e a gente está lá para isso, para explicar, né, para esmiuçar essa situação, e que para ter esse entendimento precisa que a família procure o núcleo, e a gente está lá para isso. Pronto, Dudé, mais uma pergunta para você ter uma ideia da importância da sua participação hoje aqui dentro do Quixeramobim Notícias, gente. Dudé trabalha aí a semana inteira e, como sempre, um grande profissional na área aí do Cadastro Único, se dispôs a tirar essas dúvidas dos nossos ouvintes, e aqui a audiência está bombando aí. Uma pergunta aqui do nosso amigo Didi Croix, ele diz, uma pergunta ao senhor Paulo Costa. Um microempreendedor, no caso um MEI, pode participar de algum programa social, tipo Bolsa Família, Vale Gás ou outros? Vamos lá. Boa tarde ao internauta, né? Uma pergunta bastante interessante, né, e oportuna. Na verdade, o Cadastro Único, ele tem a justificativa para a inserção das famílias, né? O programa, qualquer programa social de transferência de renda ou benefício, ele tem seus critérios próprios, entendeu? Então, na verdade, a gente até já conversou e falou aí, tentando explicar, mesmo de maneira muito técnica, né, a questão dos critérios do Bolsa Família. Vamos nos ater nesse momento, né, à questão do Vale Gás, né? O Vale Gás, ele é um programa do governo do estado, em parceria com uma empresa privada, que é a Nacional Gás, onde o governo do estado ele faz a compilação dos dados. Que dados são esses? Dados do Cadastro Único, dados da rede bancária, dados do DataPrev, que é aquele órgão que a gente conversou agora, lá atrás, né, que é o órgão de inteligência do governo, que tem as informações de maneira legal, Sim. Né, isso é legal, não tem nada fora da lei, onde ele compila essas informações de rede bancária, do INSS, do próprio Cadastro Único. Eles juntam todas essas informações para criar um perfil familiar, né? E digo, Alexandre, que qualquer tipo de benefício eventual, cesta básica, Vale Gás, ele tem essa identificação e tem como critério principal o perfil de renda per capita. O que é a renda per capita? As informações que a família presta a qualquer tipo de cadastro no contexto social, né? E a questão das informações que o DataPrev consegue sem a informação do RF, do responsável familiar. Eles cruzam esses dados, junto com o que está informado no Cadastro Único, e criam um perfil familiar, né, de renda per capita. Algumas pessoas ficam cadastradas e outras têm direito a receber um benefício, tá certo? Com relação específica ao Vale Gás, a gente não tem muita noção, confesso, com relação aos critérios, porque são definidos pelo governo do estado. O que é o papel do município com relação ao Vale Gás? Esse momento é bastante oportuno, porque ainda gera muita dúvida. O governo do estado, em parceria com a Nacional Gás, gera a relação, usando esse critério de informações, cruzando, e apenas passa para o município, né, fazer a estratégia de entrega, né, o calendário, aonde vamos entregar essa semana, distrito tal, o CRAS do território faz também esse trabalho, e informa para as pessoas. Então, a ação principal é entregar o vale, mas a gente não faz o critério, né? A gente recebe a relação e divulga. Quanto à pergunta do internauta aí, com relação específica ao Cadastro Único, a gente tem como critério principal a questão da renda familiar até 3 salários mínimos, né? Se a família tem, né, declarado aquela situação de 3 salários mínimos ou meio salário por pessoa. Né? Pode ter a mais de 3 salários mínimos pela quantidade de pessoas e a renda de meio salário per capita por pessoa. A família tem direito, sim, não obrigação, tem direito à inserção no Cadastro Único. Aí uma gama de programas de serviço, de 26 programas de serviços atrelados a esse cadastro. Aí a gente vai ter família com perfil de Bolsa Família, vamos ter família com perfil de tarifa social de baixa renda, que é a redução, que também é importante, do valor da conta de luz, né? A gente vai ter perfil
para famílias que têm interesse de algum membro fazer concurso público com a isenção da taxa de inscrição, né? Famílias que moram no interior, ao programa das cisternas, inserção ao programa da habitação, entendeu? Então são 26 programas federais atrelados às informações do Cadastro Único. Nem sempre o perfil é de Bolsa Família, mas a família tem direito a outros programas e serviços. Tá certo? E no caso do DE, é bom que deixe bem claro, para poder você ter direito, né, a participar de tais programas, precisa-se ter o NIS, a importância do NIS, né? Com certeza, Alexandre. A gente considera que o cidadão hoje sem NIS, ele é um invisível, né? O governo ele pode ter algum programa e serviço direcionado para aquele perfil de família e que, na verdade, ele não consegue saber que aquela pessoa existe. Entendeu? Isso eu digo do perfil social, né? Logicamente que o CPF, federal, existe uma gama de outras questões, né? Mas no contexto social, porque o NIS, número de identificação social. A própria sigla já deixa isso muito claro. Né? Com certeza. Dudé, atualmente, quantos beneficiários tem Quixeramobim hoje? 16 mil famílias, né, Alexandre? Isso é importante também deixar claro, que a gente ainda escuta muita reclamação, isso é uma realidade, né? Em alguns momentos a demora que a gente tem em dar uma resposta nesse atendimento remoto. Você tem uma ideia, Alexandre? São 16 mil famílias cadastradas e isso envolve um número aproximado de 40 mil pessoas. E a gente tem ideia do tamanho de dificuldade, mesmo com o coração do tamanho do mundo, para abraçar tudo isso. Né? E como você bem disse aí, não existe horário de atendimento, não existe fim de semana, é uma missão, né, de não deixar as pessoas num momento tão crítico, né, tão preocupante, sem informação. Né? E quando você envolve 40 mil pessoas numa situação em que o portão está fechado, você imagina essa dificuldade que a gente tem. Então as pessoas ainda reclamam, por que não responde tão brevemente? Vocês demoram muito a responder. E aqui digo, aproveitando, né? Digo, não aproveitando, mas usufruindo da oportunidade de justificar isso aí. A gente tem intenção de fazer um atendimento, de fazer a consulta, de fazer o agendamento, mas em muitas situações, e na maioria, quando a pessoa entra em contato, né, os atendentes, as pessoas que têm bom coração, que entendem isso como missão, estão em outro atendimento, infelizmente. E a gente pede a todo momento que as pessoas persistam, não desistam e contem com a gente sempre. Né? São 16 mil famílias cadastradas na base do Cadastro Único e cerca de 10 mil famílias recebendo o repasse do Bolsa Família. Com certeza. Dudé, em relação, outra pergunta também que chegou a gente durante a semana, né? Em relação à questão, tema auxílio emergencial. Eu recebi naquela primeira oportunidade no ano passado, desta vez não recebi. O amigo tem algum tipo de informação, se bem que o auxílio emergencial é outro programa federal. Esse tema é muito bom, né, Alexandre? Sim. Acho que dá muita audiência também. Sim. Vamos lá. A primeira coisa que precisa ficar muito claro, né, e isso às vezes fica um pouco confuso, mais uma vez o DataPrev. Né, o DataPrev, o órgão DataPrev, que é um órgão de inteligência do governo federal, onde ele detém os dados socioeconômicos do cidadão e família, ele é o responsável, ele é o gerenciador do auxílio, certo? DataPrev, Ministério da Cidadania e Caixa Econômica. O que é o papel principal da Caixa Econômica? Ele é o agente pagador, é a instituição financeira que faz a parte operacional de fazer o dinheiro chegar no cidadão. Né? Então, são esses entes envolvidos na situação do auxílio. O que é o papel da assistência e do cadastro único no município? Entender que o momento é complicado e que as pessoas necessitam de informação. Eu, particularmente, Alexandre, essa é a opinião minha, do DE, acho que a tecnologia, ela avançou e de maneira muito rápida, entendeu? Sim. Ela está sendo avassaladora e talvez tenha ainda uma cultura para lidar, né, com essa situação dessa tecnologia avançada de maneira prática. Né? Isso tem atrapalhado muito. Esse é um perfil, não do cadastro, a opinião do DE. Por quê? Vou chegar lá. Algumas pessoas estão tendo a concessão desse benefício do auxílio em situações que ela não consegue identificar que é beneficiária, tá certo? Sim. O que acontece? Voltando à ideia de que
o município, né, na verdade o DataPrev, a Caixa e o Ministério, Alexandre, eles não elegem nenhum equipamento no Estado, né, que é um ente federado que está acima do município, e nenhum município no Brasil inteiro, isso é uma regra geral, né, para gerenciar a parte do auxílio. Isso não existe. Né? O que é a ideia do auxílio emergencial? Que o DataPrev receba, por isso que eu digo que a tecnologia avançou tão rápido que passou por cima da gente. O que é que eles querem? A intenção do governo federal é que esses cidadãos e famílias entrem em contato direto com o DataPrev, você tem uma ideia, né, para tirar dúvida, né, saber por que não recebo, por que o valor é esse, por que recebi lá atrás em 2020 e dessa vez não recebo, por que estou inelegível, até a palavra é complicada, inelegível, o cara pensa logo que é um candidato, a vereador que perdeu, Sim. Não pode ser mais candidato. Né? Então, assim, isso é um fator que considero complicado. Aí vamos nos ater à situação real de atendimento. A gente, né, Cadastro Único, Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, o município de Quixeramobim, com todo o apoio da gestão, né, entende que a gente não pode deixar, nesse momento, as pessoas desassistidas de informação, mesmo sabendo que, legalmente, não é atribuição da gente. A gente tem essa consciência. Mas todas as pessoas que buscam informação sobre o auxílio emergencial têm as suas demandas atendidas. Que tipo de demanda que é atendida? Informação. Nós não somos gerenciadores do auxílio. Isso tem que ficar claro. Né? Não existe cadastro a ser feito, não existe ação para tornar a pessoa elegível, né? Fazer a pessoa que não está recebendo receber. Com relação ao cadastro único Bolsa Família, sim, nós somos gerenciadores. Nós compilamos as informações, alimentamos um sistema que o sistema maior, né, do Ministério recebe essas informações. O auxílio não. O auxílio não. O auxílio deve ser atribuição do DataPrev, né, pelas plataformas de comunicação. Vou até enviar para você esse contato que o cidadão consegue ter, acredito até de maneira muito dificultada com o próprio DataPrev, mas que não perpassa pelas ações do cadastro do município, tá certo? Caixa Econômica é o agente pagador, é a instituição financeira responsável pelo pagamento, que também deve prestar essas informações. Né? Descobrir junto ao DataPrev que tem um valor do auxílio emergencial. Como eu recebo? É a Caixa. Né? Se não conseguir junto à Caixa, aí a assistência tem como? Tem. Pelas plataformas que o cidadão também tem acesso. E nem todo mundo consegue ter acesso. Nem todo mundo tem internet, nem, por incrível que pareça, nem todo mundo tem celular, por mais que a gente imagine que todo mundo tem. Então essa demanda é uma demanda que a gente abraçou. Né? A gente não vai deixar ninguém sem informação, desassistido, preocupado, e a gente faz a parte da gente com muito zelo, e o que não é a parte da gente e que for possível, nós vamos fazer também, tá certo? Com certeza. Duda, a gente entende que às vezes as pessoas elas precisam entender que por mais que o município queira repassar as informações em relação à questão do auxílio, como a gente já explicou, é um programa federal que compete, né, às esferas do governo federal e às vezes, Duda, nem todo mundo tem essa informação, tem acesso a essa informação, né, já que é outra esfera, né? Isso. Exatamente, Alexandre. Você está tendo um entendimento eu fui cortado, sobre a situação que é muito difícil. Eu fui cortado, né? Fui cortado, não recebi, não fui... O que é importante deixar claro em relação ao auxílio? Alexandre, eu não consegui entender por que eu não estou recebendo. Alexandre, por que o valor lá atrás, em 2020, era tanto e agora eu só recebo tanto? Eu quero deixar muito claro aqui que, mesmo não sendo atribuição do cadastro, a gente está preparado para receber essa demanda que é federal, né, e que não vamos conseguir alterar. Às vezes, a notícia e a informação não é tão alegre, não é tão boa, mas é verdade. A gente tem condição de pesquisar, de consultar com a autorização do cidadão e identificar junto ao DataPrev, aqui a situação é a seguinte, aqui nós temos as informações X, vira a tela do computador se for o caso, né, para a pessoa olhar e confirmar, já que a gente não tem um acesso direto, como é de domínio público do cidadão, a gente usa o que a gente tem de parte de tecnologia, os equipamentos, para esclarecer essa situação. Né? Seria interessante, Alexandre, eu concluí aqui, não sei aí o seu tempo, não sei, também a gente não falou sobre o tempo, né? Pronto, a gente
Hoje o programa eu vou deixar aí inteiramente para a entrevista com o amigo, tá bom? A gente tem mais 10 minutos. Eu só tenho um público aqui que eu queria deixar claro quanto ao público que precisa ligar para a gente para agendar alguma ação, né? Sim. Que a gente discorreu sobre vários perfis e ficou apenas esse. Eu queria concluir essa parte, né? Sim. Quem deve entrar em contato, né, com a gente para agendar alguma ação? Existe a situação de inclusão cadastral. O que é a inclusão? É a família ou o cidadão que não tem identificação com o cadastro. Ele nunca fez, ou ele está pertencendo a um cadastro num domicílio que ele já não mora mais, né? E essas ações, Alexandre, elas normalmente não são as ações, né, da Secretaria, do Cadastro Único em relação às visitas. É importante deixar muito claro, né, que a gente vem cumprindo, né, com todas as orientações e cumprindo um protocolo, né, de combate à Covid-19, ao coronavírus. Nesse momento a gente tem um entendimento que a parte principal do problema é a prevenção e a proteção da integridade da saúde das pessoas, né? Esse é um ponto que a gente precisa entender. Não faz de maneira nenhuma, nenhum sentido um equipamento público deslocar um profissional, um veículo para fazer uma ação de visitar, né? Não tem como, né? Já que a gente prega a situação como principal nesse momento de preservar a saúde das pessoas, entendendo, né, que a parte econômica, a dificuldade das pessoas é muito grande nesse momento. Existem outras ações emergenciais, que a gente pode até discorrer sobre isso também, benefícios eventuais de CRAS, acompanhamento familiar, mas a ação de visitar nesse momento, ela não faz o menor sentido, né? Porque você está levando perigo, trazendo perigo para o agente público e principalmente deixando de preservar a saúde das pessoas. Sim, inclusive... Isso cria muita... Era totalmente sem sentido visitar nesse momento. Isso gera muita dúvida, por quê? Porque tem pessoas nesse momento que aguardam ansiosas por uma visita. O que é a intenção de receber a visita? Preciso fazer meu cadastro. Estou passando dificuldade, né, e não sou cadastrada ou cadastrado e não estão visitando. O que é que eu vou fazer? Né? Ou então, existe uma pessoa que está no meu cadastro que já não mora na minha casa. Meu ex-marido, meu filho, né, que já tem uma outra composição familiar, casou, foi morar em outro domicílio e assinou a carteira. E aí, eu vou perder meu benefício? Então, essa parte é importante as famílias entenderem. Entendendo tudo isso, a gente tomou algumas atitudes pautadas na lei, né, seguindo as portarias federais, nenhuma ação desastrada, nenhuma ação que prejudique o cadastro, o município e nem as famílias. A gente entendeu que o momento é complicado e abrimos algumas exceções, vamos dizer assim, né? Estamos, sim, identificando famílias e pessoas, né, a fazer a inclusão cadastral, fazer o cadastro pela primeira vez, sem a visita. O Ministério permite isso nesse momento, né? Então a família vai entrar em contato com o telefone de agendamento, fazer o agendamento, será marcado um dia e horário para a pessoa comparecer ao núcleo de atendimento, e a gente faz todo um cronograma que é muito complicado, mas a gente consegue, né, para evitar aglomeração, dividir o calendário certinho, de horário e dia, para que a gente consiga atender, né, a demanda dessas pessoas nesse momento e que a gente não tenha aglomeração dentro do núcleo. Então, assim, a ação é feita para assistir essas pessoas, né, não colocar a situação de não incluir por conta da pandemia, não estamos visitando, mas estamos incluindo, né, de maneira muito sensata, cuidadosa. A ação está continuando, as pessoas estão continuando a fazer cadastro, mas de maneira ordenada, né? Outra situação importante, meu marido não mora mais comigo e assinou a carteira, foi morar em Fortaleza, foi morar em Quixadá, o meu filho está trabalhando na fábrica, meu Deus, não estão fazendo visitas, eu vou perder meu Bolsa Família. Não. Existe a portaria 621 do Ministério da Cidadania, que garante, repito, e a gente só diz isso, pautado na portaria, e repito aqui, o Ministério da Cidadania é o gestor maior do Cadastro Único no Brasil inteiro. Então, quando ele manda uma orientação, envia, baixa, a gente segue, né, e o papel da gente é informar. Nesse momento, né, até 28 de setembro, se algum membro cadastrado assinar a carteira, mudar de renda, não existirá nenhuma repercussão do benefício da família, né? É uma ação diferenciada, de rotina diferente, porque o Ministério entende que não tem como você cobrar a exclusão de pessoa, entendendo que só pode excluir visitando no momento que não se pode visitar.
Então não se tira ninguém do cadastro e na ação de não tirar, não gera nenhum tipo de prejuízo para a família, tá certo? Isso é ponto pacífico. Pronto. Dudé, outra dúvida aqui, a Ceissa Santos, ela diz: olá Alexandre, boa tarde. Ela faz a pergunta: o filho que mudou de escola, como é que fica? Pronto. Mais uma muito boa, né? Até já tinha falado aí no início. Né? A rotina, Alexandre, todos os anos, você sempre foi parceiro do cadastro, e até acompanhava, deve ter até decorado isso aí. Sim. Né? O cadastro único, com relação à Bolsa Família, ele tem as condicionalidades, né? Numa linguagem mais popular, condicionalidade é a obrigação, né? O governo não repassa o benefício de graça. Dever de cobra, casa, né? A família cobra o dever de casa. Ele cobra que você tenha o acompanhamento de saúde e o acompanhamento das equipes de educação, né? Então, para que ele consiga identificar que a família que recebe o repasse do Bolsa Família está cumprindo com essas obrigações familiares de manter a criança na escola, né, de saber que a criança está estudando, ele cobra no início do ano, como rotina, a identificação e a declaração da própria família, dizer, ó, o José fazia o 2º ano no ano passado no Luiz Otávio, agora ele foi para Cir Bezerra, estou dando exemplos, ele foi para Cir Bezerra, está fazendo o 3º ano. A gente alimenta um sistema nosso com essa informação, a informação chega no Ministério e a família está kit com essa informação. Quanto às informações de saúde, também uma condicionalidade. É preciso ir em parceria, a gente é muito grato, em nome das famílias, com as equipes de saúde que fazem também o acompanhamento com relação às informações de saúde, que é o peso, né? Tão conhecido peso. Né? Pesa-se mulheres e crianças, entendeu? Então essas informações são repassadas para as equipes de saúde, que repassam para o cadastro único, e o cadastro alimenta um sistema, né, que chega no Ministério. Então aquela família está cumprindo com essas condicionalidades para continuar recebendo um benefício. E agora em 2021? O portão está fechado e eu não consegui agendar. Essa rotina, né, que se Deus quiser em 2022 vai voltar, é o que a gente quer, de abrir o portão, de receber essas informações, no momento está cessada. Por que está parada? Foi o município que decidiu? Não, o município está seguindo as orientações das portarias federais. Nesse momento não existe a condicionalidade de escola e nem de educação. A família vai continuar recebendo sem nenhuma repercussão, porque as ações são orquestradas, direcionadas para que a família fique em casa. Com certeza. Dudé. O governo entende que nesse momento tem que minimizar as possibilidades da família perder benefício. Então é o momento de ficar em casa, receber o benefício e usar de maneira inteligente e justa. Pronto, Dudé, a última pergunta aqui, acredito que a gente pode até ter já tocado nesse assunto em relação ao Bolsa Família, mas dentro das condicionalidades, um exemplo, estamos na pandemia, né, aqui em Xaramubim, como em todo o país, em todo o mundo, né, mas particularmente em Xaramubim, e aí as aulas acontecendo de forma remota, né, a criança ela não está, entre aspas, não está fazendo as atividades prescritas, né, pelos professores, pela escola. Isso pode acarretar na exclusão do benefício ou na diminuição dele? Não, de maneira nenhuma. Isso está dentro do pacote das informações que eu passei agora, né? A condicionalidade específica da educação não está sendo cobrada, entendeu? Certo, e de maneira muito justa. Nem todo mundo tem celular, nem toda criança está conseguindo acompanhar, né? Nem todo mundo, por incrível que pareça, tem acesso à internet. Seria extremamente injusto uma cobrança de uma condição dessa, né? Então existe essa sensibilidade, né? A mãe que não está conseguindo passar essa informação ou que o filho não está estudando, esse ano é um ano atípico, de rotina diferente, né? As ações estão direcionadas para que a família receba o benefício nesse momento de dificuldade. Então não se cobra e a gente fica na torcida, e se Deus quiser, para que volte tudo ao normal. E quando voltar, volta-se uma rotina normal, né? Também nessa condicionalidade de educação. Nesse momento é um momento diferente. Ninguém vai ser penalizado. Alexandre, essa mesma portaria, outro ponto, uma coisa puxa a outra. Sim. Essa mesma portaria, ela garante, né, que não existe no período, de maneira nenhuma, né, salvo a exceção que eu vou chegar lá, as famílias estão muito hoje recebendo informações dos aplicativos, né? Que deixo aqui muito claro que o aplicativo do Bolsa Família no celular, ele não é gerenciado pelo núcleo, tá certo? A gente não tem acesso a esse gerenciamento.
É um serviço oferecido pela Caixa Econômica e pelo Ministério, e essas famílias recebem algumas informações, tipo informação, benefício bloqueado, e que isso gera muita dúvida, e que é normal gerar essa dúvida, né? Então essas famílias recebem essa informação de bloqueio, no mesmo momento, contando e com confiança na gente, entra em contato. Essa demanda é muito grande. Eu quero deixar muito claro que quem tem um aplicativo do Bolsa Família, que está recebendo um cadeadozinho de benefício cancelado ou bloqueado, só existe uma possibilidade nesse momento. Algum membro da composição familiar está recebendo o auxílio emergencial. São dois benefícios distintos, Alexandre, diferentes, bolsa e auxílio. O governo não permite, o Ministério não permite que essa família, composição, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, ou 2, receba bolsa ou auxílio. Quando existe a concessão do auxílio emergencial para uma pessoa, que às vezes é o marido ou ex-marido. Pra você ter uma ideia, o DataPrev está usando o banco de dados do Bolsa Família de abril de 2020. Veja como isso é interessante. Então, tudo que existia no cadastro em abril de 2020, há mais de um ano atrás, está sendo usado como informação para o emergencial pelo DataPrev. Então, assim, o que é que a gente se depara a todo momento? A família, a mãezinha lá, dos filhos, que tem o seu benefício do Bolsa Família cancelado e que a gente vai consultar e percebe o quê? O marido ou o ex-marido está recebendo o emergencial pelo Caixa Tem, né? E às vezes ele não mora mais na casa. A gente sabe o tanto que essa situação muda, né? De abril para cá, de 2020 para cá, é mais de um ano, né? 1 ano e 1 mês. Então, às vezes, esse cidadão que está recebendo o auxílio emergencial, ele está fazendo com que a família deixe de receber o Bolsa Família. Ele sempre, o Ministério, considera os benefícios como benefício familiar. Ele não entende como benefício da pessoa. Pra você ter uma ideia, uma pessoa cadastrada já é família. Se você morar só, você é sua família. Então, quando o cidadão recebe, estou dando exemplos, ele pode, a família, a mãe lá com os filhos, pode deixar de receber o Bolsa. Essa situação pode ser revertida? Não. São critérios do Ministério, entendeu? Decisões ministeriais. O que é que a gente faz? Passa a informação, para não ficar esperando uma coisa que não vai acontecer. Entendeu? Com certeza, Dudé, a gente já agora são 16 horas 7 minutos, a gente já praticamente está na reta final do nosso informativo, que chama Bem Notícias. Hoje um programa, eu diria que atípico, né? A gente costuma sempre fazer essa interação com áudios, com sonoras, mas a temática é muito importante, os assuntos são de grande valia, né? Para levar essa boa informação aos nossos internautas, aos nossos ouvintes. Você que não pôde fazer sua pergunta ao Dudé, né, por conta do tempo, e hoje também final de semana, eu queria que o Dudé pudesse novamente divulgar. Queria que você pudesse novamente divulgar, Dudé, o contato, né, aí do Bolsa Família para tirar alguma dúvida em relação àquilo que a gente não perguntou. Pronto, Alexandre, nós temos um contato de informações, né, que esse a gente atende normalmente no horário de atendimento, que é de 7h30 a 11h30 da manhã, e que volta esse atendimento de 13h30 às 17h, tá certo? Sim. É o 9234, né? Não, vou corrigindo, esse é o do agendamento, aí é complicando aqui, vamos lá. 9361 1451, 9361 1451. Esse é o telefone de informações, é o tira dúvida, né? As pessoas contem com a gente a todo momento. Já adianto aqui que às vezes a resposta não é tão breve, né? Porque a demanda é muito grande, é um momento difícil, mas que a gente tem todo o entendimento, o zelo, né, pela situação que gera muita dúvida, e que digo aqui que contem com a gente a todo momento. Alexandre, queria só, já usufruindo mais ainda do tempo que já é muito curto, né, que a gente fica muito feliz de ter participado, deixando claro os valores do emergencial, tá certo? Sim. A identificação foi feita com o banco de dados pelo DataPrev, com os dados cadastrais de abril de 2020. Então, a pessoa que foi identificada, que no começo lá do auxílio emergencial, na primeira etapa, foi feito um cadastramento pelos aplicativos, identificaram algumas famílias e pessoas pelo cadastro único, mas quem não tinha informações no cadastro único fez pelo aplicativo, tá certo? Então, mesmo que essas pessoas estejam inseridas no cadastro único de lá para cá, para o DataPrev não vale. O banco de dados é até abril de 2020.
né? Então, o que tinha lá atrás, em 2020, de pessoas que fizeram pelo aplicativo, ou que tinha informações junto ao cadastro único, se a pessoa tiver declarado que morava só, o valor é de R$150, tá certo? A pessoa que mora só, identificada, o cidadão ou a cidadã que mora só, no cadastro identificado em abril de 2020, o valor do auxílio emergencial é de 150. O valor para a mãe ou o pai que tem em seu cadastro companheiro, marido, cônjuge e filhos, o valor é de 250, certo? Então, assim, a identificação, repito, isso é importante, lá atrás, em 2020, a mãezinha pode ter feito alguma alteração de ter tirado o marido que já não mora com ela, nesse período de lá para cá, não repercute numa outra informação. O DataPrev usou os dados, as informações, até abril de 2020 do banco de dados do Cadastro Único. Então, se lá tem o esposo e o companheiro, ela e filhos, o valor é de 250 para um dos dois. Né? Essa decisão de quem é o elegível é do DataPrev. E para a mãe, que está identificada como chefe de família sem companheiro, é de R$375. São 4 parcelas. Né? Enquanto tiver na vigência dessas 4 parcelas, não existe Bolsa Família para essa família. Tá certo? Com certeza. Duda, a gente agradece em nome do nosso departamento de rádio jornalismo, do site Quixeramobim Notícia, da nossa web rádio Cultura News, essa emissora nova, aqui pela web, pela internet. A gente agradece pela sua disponibilidade, por esses importantes esclarecimentos. Em um outro momento, a gente vai novamente conversar, desta vez convidar o amigo para vir ao vivo aqui no nosso estúdio e a gente conseguir fazer uma outra entrevista, abordar mais essa temática aqui do Cadastro Único Bolsa Família Quixeramobim, informações importantes aos nossos internautas. Um grande abraço, amigo, saúde, sucesso aí cada vez mais no seu trabalho à frente dessa importante instituição, no caso Bolsa Família. Alexandre, minha palavra de gratidão. Fico muito feliz de ter participado, agradeço a você, que sempre foi um grande parceiro, né? Sempre teve sensibilidade aí junto às famílias com esse trabalho de divulgação. Queria também aqui, de maneira muito breve, mas de maneira muito justa, seria extremamente injusto da minha parte não, né, fazer os agradecimentos aqui à secretaria, né, tão bem representada pelo nosso secretário Carlos André Martins. Tem tido muita sensibilidade nesse momento tão difícil, é um secretário muito presente, né, que entende, repito, com sensibilidade as demandas de quem mais precisa e que está toda hora acessível a essas demandas, né? Então a gente fica muito grato, é um secretário presente, trabalhador, envolvido e que a gente fica muito feliz de estar tendo ele aí como parceiro, tá certo? Estender esse agradecimento à gestão, ao prefeito Cirilo Pimenta, que também, né, tem essa sensibilidade, tem atendido a tudo que o cadastro precisa para atender as pessoas, né? A gente tem percebido de janeiro para cá que o principal nesse momento e o nosso foco, né, o nosso perfil é estar atendendo as pessoas e as famílias que mais precisam. Fico muito grato a eles e falo aqui em nome de todos nesse momento que precisam. O que a gente tem conseguido ajudar, né, a gente precisa agradecer ao André, ao prefeito Cirilo, aos outros envolvidos nessas ações, né, emergenciais, a todos os 3 CRAs, ao CREAS, né, toda a assistência, todos os profissionais. A gente tem tido um trabalho que a gente encara como uma missão muito árdua, muito cansativa, mas que as pessoas e famílias contem sempre com a gente, a todo momento com a gente, tá bom? Um abraço, boa tarde a todos. Agora são 16 horas mais 13 minutos, a gente agradece aí a participação, né? A gente agradece aí a participação do nosso amigo Paulo Costa, é o Dudé Costa, coordenador do Cadastro Único Bolsa Família Quixeramobim, ele que participou por telefone ao vivo aqui dentro do Quixeramobim Notícia, edição deste sábado, dia 29 de maio, 16 horas mais 13 minutos. A gente já vai concluir o nosso Quixeramobim Notícia. Um grande abraço, a gente volta aí numa próxima oportunidade, gente. Um grande abraço. A Rádio Cultura News apresentou Noticioso Quixeramobim é Notícia. Quixeramobim é notícia. A notícia levado a sério.
Obrigado, Quixeramobim, pelo primeiro lugar na audiência. Quixeramobim é notícia. Oferecimento. Prevenção ao coronavírus. Tome todos os cuidados. Para combater o coronavírus, a prevenção é fundamental. Juntos, podemos reduzir os riscos de contaminação. Saiba como agir. Lave as mãos com água e sabão. Ou use álcool gel. Cubra o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. Evite cumprimentar com beijos no rosto e aperto de mãos. Não compartilhe objetos pessoais. Evite aglomerações. Procure uma unidade de saúde. Se você viajou para fora do estado, se você tiver mais de 60 anos ou se teve contato com alguém que está com coronavírus e apresentar os sintomas, febre, coriza, tosse e dificuldade para respirar, entramos em um momento decisivo do combate ao coronavírus. Faça sua parte. Fique em casa. Governo do Ceará. Juntos, podemos cuidar melhor do nosso estado. Divulgar sua empresa e fazê-la ter sucesso. O endereço certo é no Estúdio Lopes Gravações e Publicidades. No Estúdio Lopes Gravações e Publicidades, você encontra profissionais capacitados e de confiança. Disponibilizamos os serviços de spot comercial, vinhetas, jingles, mensagens fonadas, produções independentes, propagandas volantes e muito mais. No Estúdio Lopes Gravações e Publicidades, sempre tem uma voz que combina com aquilo que você quer fazer. Tudo com criatividade, dinamismo e agilidade. É como Estúdio Lopes Gravações e Publicidades que a sua propaganda tem sucesso. Estúdio Lopes Gravações e Publicidades. Rua Ramiro Barbosa, 186, Bairro Maravilha, Quixeramobim, próximo à Matriz de São Francisco. Entre em contato conosco, Alexandre_radialista@live.com. Estúdio Lopes Gravações e Publicidades. Organização Alexandre Lopes e Nelzinho. Você já percebeu que as grandes marcas não param de anunciar? Não é porque eles têm mais recursos para divulgação. Todos estamos perdendo muito dinheiro por estarmos de portas fechadas. Mas tem um segredo das grandes marcas que você pode não saber. São nas maiores crises que marcas e produtos se fortalecem. Deixar de anunciar é ficar esquecido pelo consumidor. Anuncie na crise. Quando ela passar, o cliente vai saber que você ainda existe. Temos uma solução perfeita para você continuar com a gente. Não retire do ar sua propaganda, mesmo que seja só para dizer que estamos juntos contra o coronavírus.